Olá, sou professora Fernanda Farias, professora de Estética e História da Arte, e hoje nós vamos para o nosso módulo 17 e vamos entender um pouquinho dessa relação de arte, cultura, manifestações artísticas. Vem comigo! Vamos lá? Então, vamos entender um pouquinho como é que acontece essa relação, né? Abordagem dos aspectos artísticos culturais, apresentação e discussão dos conceitos artísticos das manifestações estético-formais do século XX. Basicamente, gente, é entender realmente essa questão da cultura e da arte, tá? Desses aspectos artísticos ligados à cultura, dos aspectos culturais ligados à arte, de como acontecem essas manifestações, tanto culturais quanto artísticas, tá? Então a gente vai entender um pouquinho de tudo isso aí. Vamos lá? Primeiro, vamos entender o que é arte, né? A gente já vem falando e no nosso primeiro módulo a gente falou justamente sobre isso. A gente fez uma abordagem para poder a gente entender exatamente o que é arte. E aí, você lembra? A arte é uma das manifestações culturais mais antigas da humanidade. Suas origens se confundem com o estabelecimento de várias e diversificadas culturas ocidentais e orientais, sendo que, na atualidade, é impossível dissociar a relação entre arte e vida, bem como também ignorar o papel vital que a arte tem e exerce na nossa vida contemporânea. E o que é manifestação artística, né? Já que a gente está falando dessa questão mais cultural, dessas manifestações artísticas, o que é exatamente a manifestação artística? As manifestações artísticas são as formas de expressão de ideias que podem ser desenvolvidas a partir de música, pintura, escultura ou mesmo literatura. Arte é uma atividade humana que se relaciona às manifestações artísticas realizadas por artistas ao usar suas emoções, ideias e percepções. As manifestações artísticas têm em comum com outras áreas de conhecimento um caráter em busca de sentido, de criação, de inovação. Essencialmente, por seu ato criador, em qualquer das formas de conhecimento humano ou em suas conexões, o homem estrutura e organiza o mundo, respondendo aos desafios que dele emanam, em um constante processo de transformação de si e da realidade que está ali o rodeando mesmo, circundante, a sua realidade circundante, que está ali ao seu redor. O ser humano tem procurado distinguir e verificar os fenômenos da natureza, o ciclo das estações, os astros do céu, as diferentes plantas e animais, as relações sociais, políticas e econômicas para compreender seu lugar no universo, buscando a significação da vida. O tempo todo fazemos isso, né? Arte e cultura são sinônimos? O que você acha? Vamos descobrir? Os termos arte e cultura são frequentemente utilizados como sinônimos um do outro, como se possuíssem o mesmo significado. Entretanto, isso é um equívoco, que decorre do fato de haver mais de uma concepção para ambos os termos. Podemos dizer, em princípio, que cultura é algo mais abrangente, pois se refere a todos os bens que o ser humano coloca no mundo, por meio do seu trabalho. Dentre os quais podemos citar a religião, a ciência, a moda, a culinária, inclusive as máquinas e seus produtos, entre tantos outros exemplos. Ou seja, são bens que envolvem as dimensões filosóficas, artísticas, científicas, do fazer e do conhecer. A arte, por sua vez, representa apenas um pedaço da cultura. Embora tenha um expressivo alcance por estimular de diferentes formas nossos sentidos e está intrinsecamente relacionada a ela, nesse sentido podemos dizer que a arte faz parte da cultura. Ela é uma de suas linguagens.
uma vez que permite a comunicação entre as pessoas e produz diferentes leituras de mundo, sem necessariamente fazer uso das palavras. Já que é uma linguagem construída por sinais, por signos, por códigos, não é isso? E representações associadas a ideias, sentimentos e materiais também com significados. A arte é expressão e conhecimento, para quem o faz e para quem a vê, pois resulta de nossas experiências, da leitura de um contexto. De acordo com Pereira, os objetos culturalmente produzidos despertam em nós sentimentos agradáveis ou não, aos nossos sentidos e ao nosso entendimento. A interação com essas produções estrutura o nosso sentido estético, nossa maneira de gostar, de julgar e de apreciar a cultura e as formas artísticas. As pessoas sem imaginação estão sempre querendo que a arte sirva para alguma coisa, servir, prestar, dar lucro. Não enxergam que a arte é a única chance que o homem tem de vivenciar a experiência de um mundo da liberdade, além da necessidade, né? A arte pela arte, a arte como realmente a arte deve ser, e não apenas pelo lucro. Podemos dizer que não há como falar em arte sem pensar na relação que se estabelece entre arte, sociedade e cultura. Sendo assim, é importante explicitar que o ser humano transformou o mundo, construindo simultaneamente a história, a sociedade e a si próprio, através do processo de trabalho que constituiu o universo simbólico composto pela linguagem, pela filosofia, pelas ciências e pela arte. Em outras palavras, podemos dizer que, por meio do seu trabalho, desde os primórdios, o homem transformou a si mesmo e o mundo ao seu redor, tornando-se capaz de abstrair, simbolizar e, consequentemente, de criar arte. E isso é bem interessante para ser os nossos últimos módulos, né, que a gente está dando agora. Faltam só mais 2 depois desse aqui. É muito interessante a gente finalizar dessa forma, né? A gente começou lá na pré-história, lembra? E aqui a gente fala justamente disso, que o ser humano, né, o ser homem, ele estava sempre com a arte ao seu redor, né? Transformando essa arte, fazendo com que essa arte servisse para se comunicar ou por arte mesmo, né? Vamos conhecer um pouquinho mais. Arte e cultura não são sinônimos, mas elas têm grande relação, a gente já viu isso. A palavra cultura, só para a gente recapitular, é derivada de colere, do latim, que significa cuidar de. A palavra arte é derivada de ar, a gente já viu isso aqui também, que do latim também significa técnica, habilidade, né? Savoir-faire. Mas de que forma essa arte se apresenta em forma de cultura? Aqui a gente tem um vídeo muitíssimo interessante sobre essa grande artista Esther Malangu, desculpa. E ela é absolutamente sensacional. Ela aprendeu esse ofício realmente desde pequenininha, que é essa arte, o pintar com uma pena, né? Veio realmente de uma cultura familiar, da cultura da região onde ela vive, e ela levou isso para o mundo. Então é muito lindo conhecer a história, né? E esse vídeo é bem interessante justamente por isso. Então aqui está o link do vídeo, tá certo? Né? Com todos os créditos, logicamente, para quem o fez. E eu trouxe realmente porque é bem especial. E como a gente está fazendo essas misturas, né, de vídeo dentro do nosso vídeo, então fica aí a dica. A gente vai ter mais outros vídeos também no decorrer dessa aula. Aqui eu também falo um pouquinho da questão da identidade cultural do povo brasileiro e de uma crítica, né, que o nosso grande Ariano Suassuna faz a algumas manifestações, algumas propagandas artísticas, né, onde diz que a arte brasileira, né, a cultura e a arte brasileira
não é reconhecida vindo lá da pré-história. E a gente já viu aqui que a gente já descobriu arte lá na pré-história e no Brasil. Não foi só na França, não foi só na Europa. Ou seja, a arte no Brasil existe desde lá dos primórdios, desde lá da pré-história, do Paleolítico, né? A gente sabe disso, a gente aprendeu isso aqui, tá certo? Mas parece que algumas pessoas, alguns curadores de arte não lembram muito bem disso, ou alguns eventos de arte não lembram muito bem disso. E esse vídeo, né, dele é bem interessante por isso, porque ele faz essa crítica e ele explica um pouquinho de como começou a arte no Brasil. Então também vale a pena assistir. A arte é a assinatura das civilizações. Olha só, né? Como a gente entende, logicamente, que a arte e a moda, né, é o reflexo da sociedade, né? A arte é a assinatura das civilizações, ou seja, através da arte a gente já viu isso no decorrer de todos os módulos que a gente passou durante todo o nosso tempinho aqui, os nossos meses maravilhosos de aula, a gente foi descobrindo isso, né? Que a arte realmente, ela traz a história do que aconteceu, ela traz a história dessas civilizações. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, gente. E aqui eu falo um pouquinho, né, da diversidade das manifestações culturais, eu falo um pouquinho, né, só para que vocês entendam realmente essa parte mais teórica, tá? E aí, logicamente, arte e cultura são elementos extremamente importantes na vida humana e que estão, assim, interligados muito juntinhos, tá certo? É muito importante a gente ter esse conhecimento mesmo, tá? E aí, o que é diversidade cultural? Né? O que é diversidade cultural? Diversidade cultural representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta, como elementos culturais representativos de um determinado povo. A gente destaca o quê? A língua que ele fala, não é isso? As crenças, as religiões, né? Comportamentos, alguns valores, a forma de educação, né? Os costumes, o folclore, a dança, a culinária, a arte, entre outros. O que diferencia uma cultura das outras são justamente os elementos constitutivos que, consequentemente, compõem o conceito de identidade cultural. Isso significa que o indivíduo pertencente a determinado grupo se identifica com os fatores que determinam sua cultura. A diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem. Esses fatores de identidade distinguem o conjunto dos elementos simbólicos presentes nas culturas e são eles que reforçam as diferenças culturais que existem entre os seres humanos. Ou seja, gente, aqui eu falo um pouquinho, né, um pouco do conceito, um pouco dessa parte mais teórica do significado de diversidade cultural, mas a gente vai conhecer na prática também e, na verdade, a gente vê isso na prática todo dia, né? Nós somos um país realmente gigante, de diversas culturas, de uma riqueza cultural, a gente, né, sempre fala isso, de uma riqueza cultural muito grande e absolutamente sensacional. E isso é o que faz o Brasil ser tão especial, que faz seu povo ser tão especial, é justamente essa riqueza cultural. E aí, quais tipos de cultura que existem? Só para a gente continuar entendendo um pouquinho. A gente tem a cultura de massa, tá? Né? Não é que ela seja a primeira, mas ela tá aqui nessa ordem, só para que a gente organize um pouquinho mesmo as ideias, né? E a cultura de massa é justamente, né, o conjunto de ideias e valores que se desenvolve tendo como ponto de partida a mesma mídia, notícias, música, arte, e é transmitida sem considerar as especificidades locais ou regionais. Ou seja, realmente é uma cultura de massa. Quando a gente fala de massa, é justamente essa questão mesmo de grande massa, de massificação daquela informação, né? O máximo de gente realmente tem acesso, independente da classe social, independente da região onde vive, independente enfim, da cultura que tenha, tá certo? Realmente essa massificação mesmo da cultura, né? Então a gente tem, por exemplo, coloquei aqui o sertanejo universitário, né? Que é um tipo de música que se a pessoa gosta ou se a pessoa não gosta, tudo bem, a gente não tá falando disso, mas é realmente uma música que tá fazendo um sucesso, né, muito grande no Brasil todo, independente da região, né, ele tá conhecido, a gente tem aí artistas e cantores que são conhecidos no Brasil todo.
Mesmo que você não goste, você pelo menos já ouviu alguma música ou já conheceu. E acaba, de certa forma, a gente ficando na cabeça das pessoas, agradando a uma maior parte das pessoas, né? Então, por isso mesmo a questão da massa, tá? E aí eu trouxe aqui um pouquinho da história, que depois vocês vão poder ler também com mais calma. Aí a gente tem a cultura erudita, tá? A cultura erudita, ela por muitos anos, ela foi confundida com cultura elitista, tá certo, gente? Mas não é a mesma coisa, é muito importante a gente saber disso, tá? Mas também é importante a gente saber que realmente essa cultura erudita, ela acaba, né? Ela não é elitista, mas ela acaba realmente estando presente mais em classes sociais um pouco mais altas. Por quê? Por conta do custo mesmo, né? E por conta do conhecimento mesmo. Por exemplo, assistir a uma ópera não é uma coisa que qualquer pessoa goste de assistir, tá? E também não é qualquer pessoa que pode pagar para assistir uma ópera. Então, todos esses detalhes, né, fizeram que realmente elas acabassem sendo um pouco separadas, né, justamente dessa cultura de massa, como a gente acabou de falar, tá? E fossem realmente enquadradas dentro dessa cultura erudita, né, como é chamado, que vem, logicamente, de muitos e muitos e muitos anos. A gente já falou um pouquinho sobre algumas culturas, né, que tinham um pouco dessa característica aqui também, tá? Só para que vocês possam entender, tá certo? Mas não quer dizer, gente, por que foi quebrado essa ideia de que era uma cultura elitista? Justamente porque não precisa você ser rico para você gostar de Mozart, de Bach, né? Você não precisa ser rico para querer assistir uma peça de teatro, para querer realmente ouvir uma ópera, tá certo? Então, assim, notou-se que estava acontecendo um grande preconceito, né, por conta dessa relação, tá? E aí, uma das coisas que os autores têm muito cuidado é justamente na hora de falar, tá certo? Para que não se confunda, tá bom? Então, só pra gente ficar bem claro aqui, tá? E aí a gente tem a cultura popular, né, que a gente vai entender um pouquinho mais, que é mais especificamente o que a gente está falando aqui, justamente falando dessa questão dos aspectos culturais, quando a gente fala da cultura na arte, etc e tal, a gente realmente entra um pouco mais desse aspecto cultural da cultura popular, como a gente está falando aqui, né, que está realmente, né, relacionado, quando a gente fala popular, é diferente de massa, tá certo? Não é uma cultura de massa necessariamente, tá? Porque às vezes quando a gente fala o termo popular, ele também acaba tendo um outro significado, né? A gente fala moda popular, né? Acaba tendo um significado um pouco mais de massificação, tá? Nesse caso aqui não é, tá certo, gente? Aqui ele é realmente relacionado às tradições, aos saberes, tá bom? Das regiões, ou seja, é aquela coisa, é meio que uma cultura regional, vamos dizer assim, tá certo? Mas é chamado realmente de cultura popular, tá? E aí, logicamente, é um pouco diferente da cultura erudita, ela ocorre de forma mais espontânea, é orgânica, né? Porque faz parte da vida, faz parte da história daquela pessoa, faz parte da história daquela região, tá certo? Então, ela não está associada a equipamentos culturais como museus, cinemas, bibliotecas, ela não está associada a isso, ela realmente é uma coisa do povo mesmo, da cultura do povo, tá certo? Da cultura realmente daquela região, tá? E aí a gente tem também a cultura material e a cultura imaterial, né? A cultura material representa, né, o tipo patrimônio cultural, realmente coisas materiais, prédios públicos, né, que são tombados, etc e tal, tá? E o material é justamente essa questão, danças, a música, a própria literatura, a linguagem, né, os dialetos, o dialeto nordestino, aquela coisa toda, né? Enfim, a culinária, alguns rituais, algumas lendas, algumas parlendas, né? Enfim, alguns mitos. Então, tudo isso faz parte dessa cultura imaterial, tá certo? Porque não é, assim, realmente de certa forma, a cultura em si, não os elementos que ajudam a mostrar essa cultura, tá? Realmente são imateriais, tá bom?
E a gente tem a cultura organizacional, né, que é uma coisa realmente mais de uma cultura corporativa mesmo, que eu trouxe mais para a gente poder entender os diversos tipos de cultura que existem, tá certo? Mas a gente também não vai falar dela aqui, porque não é o que nos interessa nesse momento. E a gente tem a cultura corporal, que também, de certa forma, compõe um pouco, né, da questão das regiões também. Quando a gente fala, por exemplo, de uma capoeira, de algum esporte específico daquela região, e a gente sabe que essa cultura corporal é uma coisa que já vem, né, de muito tempo. A gente vê aqui, desculpa, gente, a gente vê aqui a questão dos Jogos Olímpicos. A gente vê aqui a questão dos Jogos Olímpicos, né, que realmente já vem lá de Atenas, da Grécia, etc e tal. Então, realmente, a questão dessa cultura do corpo, do se mexer, né, de esporte, dança, né, enfim, tá certo? E aí, agora a gente vai conhecer mais algumas representações de arte na cultura ou de cultura na arte, né? Vamos lá. E aqui a gente traz um pouquinho, eu trouxe um pouquinho para vocês a questão da brasilidade da arte e da cultura, né? Realmente o nosso Brasil é gigantesco, ele tem muita arte, ele tem muita cultura, né? Assim, como a gente já falou, e é realmente, assim, absolutamente maravilhoso, né? Realmente é cheio de muitas diferenças, né, dependendo de cada região, e isso é o que faz o Brasil ser tão bonito, né? E aí eu trouxe aqui um pouquinho dessa questão da história, da cultura popular brasileira, depois vocês vão poder ler com mais calma, tá bom? E aqui eu trouxe um vídeo também muito interessante, explicando um pouquinho dessa questão da cultura popular brasileira também, tá certo? Desse grande escritor e educador, né? Então aqui também, falando também do patrimônio cultural, justamente essa diversidade na arte, né? Então o Brasil possui 25 manifestações reconhecidas como patrimônio imaterial pela Unesco, gente. Olha só, é gigantesco esse número, né? É absolutamente fantástico. Eu acho que o Brasil é um dos poucos países no mundo assim inteiro que tem essa riqueza, né, de cultura popular mesmo, de cultura em termos de dança, de arte, de música, de dialetos. Realmente assim, é absolutamente espetacular, né? E a gente não dá valor, muitas pessoas não dão valor a isso, né? Mas é absolutamente incrível, gente. A gente tinha que sair gritando aos 7 mundos, assim, ter muito orgulho disso, né? Então aqui também algumas imagens do folclore, né, e de algumas danças brasileiras. Aqui é um vídeo que, né, do Bolshoi também, do balé Bolshoi, que apresenta, né, as diversas, justamente nessa questão de todas as cores do Brasil, de todas as danças, de todas as regiões. É muito legal, tá certo? E a gente, quando a gente vem pra pintura, a gente vem pra arte, a gente vê isso também, né, com muita força, tá certo? A gente vê através, né, dessa pintura, por exemplo, de Cavalcante, a gente vê justamente isso, a cultura aí dentro da pintura, né, mostrando o dia a dia das pessoas, tá? E aí a gente tem o Bispo do Rosário, tá certo? Eu trouxe, inclusive, tem um filme dele que é absolutamente fantástico, que fala a história dele, né, de tudo que ele passou. E ele toda a arte dele, tudo que ele fazia era absolutamente espetacular, né? E ele, inclusive, influenciou alguns estilistas, né? Como a gente tem aqui o Ronaldo Fraga, que foi influenciado por ele, né? Então aqui também a história dele, muito legal, muito apaixonante, tá? E aí, mais algumas a gente vai também conhecer sobre algumas culturas fora do Brasil, tá certo? Logicamente que o mundo também, gente, é gigantesco, né? E realmente com muitas e muitas e muitas culturas. Então também não dá para trazer todas aqui para vocês, tá bom? Mas trouxe algumas, só pra gente entender um pouquinho as diferenças, tá? Então aqui, arte e cultura africana, também através das danças, da escultura. A gente traz aqui... Lembra que a gente estudou sobre as obras de Picasso, que ele era um fã da arte africana e ele trazia para as obras de arte dele esses traços, né, dessas máscaras africanas, lá no cubismo, quando a gente estudou. Então toda essa questão, né, das danças, enfim, das manifestações realmente culturais deles, né. Aí a gente tem aqui também arte e cultura chilena, também da mesma forma, né, uma diversidade de cores, de beleza, de alegria, muito lindo, né? Aqui é um pouquinho falando também dessa questão da arquitetura, tá certo? Dentro dessa questão da cultura mesmo, né? Tanto material quanto imaterial,
tá? E a arte de rua, gente, pode ser considerada uma manifestação artística cultural? O que é que você acha? O que é que você me diz? Pode, né? Sim, a arte de rua é sim uma expressão de arte, é sim uma manifestação artística cultural. E a gente trouxe, vamos entender um pouco melhor. E eu trouxe aqui para vocês, né, justamente falando um pouquinho do que é essa arte de rua. Também alguns conceitos para que vocês possam também ler com mais calma, como isso começou, o que representa, né? Toda essa questão, e trouxe aqui as diferenças, né, os estilos e as técnicas. Então a gente tem o grafite, tá certo? Trouxe as imagens aqui do lado para que vocês possam, né, entender um pouquinho melhor, e trouxe aqui também algumas características desse estilo artístico, né, do grafite, tá? Muito importante a gente também entender, eu vou já mostrar para vocês, tá? A diferença de pichação, tá certo? Grafite não é pichação. E aí a gente tem aqui, né, estilos e técnicas. Falando do grafite, a gente tem os gêmeos, né? Tem muitos outros artistas, tá certo, gente? Muitos outros. Mas eu trouxe os gêmeos porque realmente eles quando a gente fala grafite, tal, no mundo inteiro, né? A gente realmente acaba sempre remetendo a eles, tá? E realmente eles acabaram fazendo sucesso também lá fora, tá? Então, levando também essa questão do nome do Brasil também para fora, né? E aí uma coisa que a gente tem que entender é que grafite, os dois estão certos de falar, tá certo, gente? É diferente de pichação, tá? É bem diferente de pichação. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por muito tempo, houve um grande preconceito, né? Relacionado realmente ao grafite por conta disso, né? Tá sujando os muros, mas na verdade depois foi se entendendo que era realmente uma arte, né? E hoje muitas pessoas até pagam, né, para que realmente tenha uma obra de arte ali pintada no seu muro ou numa exposição, enfim. Então realmente é bem interessante. É diferente da pichação, que de certa forma algumas pessoas, né, e o próprio pichador às vezes até considera como obra de arte, né, mas que não tem esse mesmo cuidado artístico, né, geralmente são algumas brigas entre gangues, enfim, são coisas desse tipo que acontecem, e são mensagens, então não tem esse aspecto artístico realmente tão bem elaborado, tá bom? Acaba sendo feito em locais proibidos, o que no caso o grafite não é. O grafite é feito em locais permitidos, tá certo? Com autorização, etc e tal. E aí a gente tem o stencil, tá certo? Que também é uma técnica, né, de arte de rua, que também é super famoso, né? Tem o Vai Dar Certo, né? Que a gente vê em todas as ruas de Fortaleza, né? E aí foi até a brincadeira, porque o certo é vai dar certo, né? Tem um R, não é vai dar certo, mas acabou ficando esse vai dar certo e todo mundo realmente já viu em algum lugar da cidade, né? E aí tem alguns poemas, que também são outras técnicas, tem a questão dos autocolantes, né, e das colagens feitas por cima, misturando com as tintas, misturando com os desenhos, tem a questão dos lambi-lambis, né, dos cartazes, que também são colocados, às vezes até com a questão de crítica também, tem as estátuas vivas, tem algumas apresentações artísticas também, então tudo isso é arte de rua, tá certo, gente? Arte de rua não é apenas o grafite, tá? Tem as instalações também que são feitas, né, em alguma rua específica, então isso também é arte de rua. E tem o 3D Street Art, né, que é justamente essa questão que a gente falou aqui do op art, lembra a questão do optical art, da ilusão de ótica, e o 3D Street Art, ele faz parte disso, né, que é justamente essa sensação aí que tem um buraco, que tem alguma coisa ali no meio da rua, tá? E aí aqui a atividade que é muito importante você entender para você fazer para a próxima aula, tá? Qual manifestação artística e cultural você prefere? Escolha, pesquise sobre ela e traga na próxima aula a minha apresentação. A atividade pode ser feita em equipe, tá certo? E aí inclua fotos, vídeos, o que você quiser, tá? E aí a gente vai começar a próxima aula fazendo as apresentações de vocês, tá? Então a gente vai ficar por aqui, tá certo? E a gente se encontra no próximo módulo. Assiste todos os módulos, assiste os anteriores se você não assistiu e acompanha aqui os próximos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.